Oi, gente. Pois é, o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, foi reprovado em tese e não tem o doutorado que divulgava no currículo. E eu, que tenho doutorado, inclusive vocês podem checar na minha tese aprovada no repositório da UFBA, posso falar um pouco sobre processo de seleção, posso falar um pouco sobre apresentação de tese para a banca, porque, enfim, tive essa experiência. E o que ele conseguiu do ponto de vista negativo, eu vou adiantando para vocês, spoilers, foi verdadeiramente excepcional. Excepcionalmente ruim. Olha, olha, desculpa eu rir com essas coisas, gente, mas olha, chega um determinado ponto que a gente não pode mais lidar sem trabalhar com escárnio, sarcasmo e ironia com esse pessoal. Entendeu? Porque na hora que eles indicam um ministro e dizem assim, com aquela pompa toda, assim, nós indicamos um ministro técnico, competente, pós-doutor, e né, toda aquela. Não é? E aí, o reitor da Universidade de Rosário vem dia seguinte. Não, 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 para tudo. Temos que esclarecer a situação, porque o nome na nossa instituição foi colocado aí. Nós temos que trazer a realidade dos fatos. Ave Maria, é um vexame de proporções realmente absolutamente gigantesca, né? Esse é que é o senhor vexame. Opa, expandiu aqui. O reitor da Universidade, eita, tá expandindo, Nacional de Rosário, na Argentina, afirma que Decotelli cursou disciplinas, mas teve a versão escrita de sua tese reprovada e não chegou a fazer a defesa oral do trabalho. E agora eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência em pós-graduação para explicar o seguinte. Assim, gente, hoje tem a live com Aroeira, às 4 horas da tarde, muito importante, assistam, né? Mas olha só, o momento difícil de um processo de doutorado não é o momento da apresentação da versão escrita, para quem faz um trabalho minimamente sério, né? O momento difícil é o momento da seleção, porque normalmente as vagas são limitadas e você está competindo com outras pessoas. Eu, por exemplo, participei de um processo seletivo no Instituto de Saúde Coletiva, no meu doutorado, né? E no meu mestrado foi em História, ambos na Universidade Federal da Bahia, no mestrado de História da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E quando você está competindo com outras pessoas, às vezes a competição é com muita gente e muita gente de qualidade. Na minha seleção de mestrado, só para vocês terem ideia, tinham 20 vagas e, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 120 candidatos. Todos muito bons, ou pelo menos a imensa maioria dos candidatos. E nem todo mundo que fazia graduação fazia mestrado, porque tinha gente que ia para a docência, avaliava que a seleção era muito difícil e simplesmente dizia: olha, a seleção do mestrado é muito difícil, eu nem vou para a seleção. Isso na história. E no Instituto de Saúde Coletiva, a quantidade de candidatos também era superior a 80, uma coisa assim, para. Não me lembro se eram 25 ou 30 vagas. A concorrência em números talvez não fosse tão ruim, mas é o momento mais difícil. Por quê? Porque você está concorrendo com outras pessoas e as pessoas podem fazer prova melhor do que você, podem apresentar um projeto melhor do que você e acontece de você não ser selecionado. É uma coisa que, enfim, faz parte do processo seletivo. Mas quando você entra, a instituição tem todo o interesse que você seja aprovado. Os professores te ajudam, o orientador passa para outras pessoas que podem te ajudar. Quando percebe que tem problema no texto, porque a instituição, a pós-graduação, ela não quer que o seu nome esteja envolvido com uma pessoa que foi reprovada. Porque é importante entender, você ser reprovado na apresentação da tese, você não está concorrendo com ninguém. Tem competição. Tá bom. Então, e a instituição tem todo o interesse que você tenha não só a tese aprovada, mas que você publique, que você tenha destaque, porque você tendo destaque, você traz destaque para a instituição que te formou. Então, assim, só para você ter uma ideia,
mesmo gente que apresenta teses problemáticas, é muito comum você dizer, olha, você vai ter que reapresentar sua tese daqui a, sei lá, 60 dias. E te dou 60 dias para fazer essas e essas modificações. Você vai ter que, para a versão final, você deve fazer esses e esses ajustes. Todo tipo de recurso existe para isso, né? É muito raro. Eu, por exemplo, não tive nunca presente pessoalmente. Eu já soube de casos, né? Mas nunca estive presente em uma defesa que a tese foi reprovada. Então, para você ter sido reprovado, é porque o seu trabalho escrito estava muito ruim. Muito ruim. Ao ponto do pessoal da universidade dizer, olha, vai ser pior para a gente aprovar. E não vai ter condição de mandar ele corrigir. Isso aqui não ele precisaria 1 ano para corrigir. Ou 2, sei lá. Olha só, então eu vou trazer aqui a reportagem do El País, né? De Beatriz Jucá. O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, foi reprovado no exame de qualificação da banca de doutorado na Universidade Nacional de Rosário e, por isso, não tem o diploma do curso, contrariando o que afirmava em seu currículo. A informação é do reitor da universidade, Franco Bartolassi. Ele afirmou ao país que o então aluno apresentou uma versão escrita que foi julgada desfavoravelmente pelo júri e, portanto, não pôde fazer sua defesa oral. Ele não chegou a fazer a defesa oral, porque a versão escrita foi reprovada antes. Gente, ela ter sido sumariamente reprovada. Eu não sei como é que eu faço para vocês entenderem isso. Ela não podia ser uma tese com problema. Você pede para corrigir, para melhorar. Entendeu? Ela ser reprovada era porque ela estava ruim. É porque os avaliadores acharam que não tinha como corrigir. Olha só que ele mentiu no currículo, né? Carlos Alberto, vamos lá. Mais cedo o reitor havia usado o Twitter para desmentir parte do currículo de Decotelli apresentado pelo presidente Bolsonaro no anúncio de sua nomeação para comandar o MEC nesta quinta-feira. Carlos Alberto Decotelli afirma ter concluído o doutorado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas e Estatística da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. A informação consta no currículo Lattes do ministro e também em várias publicações do governo federal sobre o período que ele ocupou a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com ele, o título da tese defendida foi Gestão de Riscos na Modelagem dos Preços da Soja. E seu orientador foi o pró-reitor da FGV, Antônio de Araújo Freitas Júnior, que é capaz de ser entrevistado em breve. No currículo que Freitas mantém na mesma plataforma, o trabalho do ministro não é mencionado na relação de bancas de trabalhos de conclusão de doutorado nas quais participou. Ou seja, o orientador dele foi mais cuidadoso. Ele disse, opa, eu não tenho nada a ver com isso, não botei no currículo não. Também não há qualquer menção de que tenha realizado uma orientação na Universidade Nacional de Rosário. Freitas disse por meio da assessoria da FGV que não faria comentários sobre o currículo do ministro. Após a repercussão do caso, Decotelli mudou alguns dados da plataforma, substituiu o título de doutor por créditos concluídos e retirou o nome do orientador. Nesse campo, escreveu sem defesa de tese. O que realmente não aconteceu, né? E a parte do reprovado ficou para o vexame público. Olha só aqui a fala do reitor, né? Nós vemos a necessidade de deixar claro que Carlos Alberto Decotelli não obteve a titulação de doutor que se menciona em sua comunicação. Em resposta, o ministro da Educação rebateu a afirmação e apresentou uma cópia do certificado no qual a instituição confirma que o ministro cursou todas as disciplinas no curso. O Ministério da Educação informa que o ministro Carlos Alberto Decotelli concluiu em fevereiro todos os créditos do doutorado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas e Estatísticas da Universidade da... O negócio é pior. Aí eu tenho que bagunçar o cabelo. Porque ele tá achando que cursar disciplinas dá a ele o direito de dizer que tem o título de doutor? Gente, cursar a disciplina, até aluno especial pode cursar a disciplina e conseguir uma documentação da universidade que cursou as disciplinas. Título de doutor é para quem passou no processo seletivo e apresentou uma tese original que vai ser aprovada em exame da instituição. Isso é que confere
o título de doutor. Então, ele ter ido lá, o Ministério da Educação em fazer isso, mais um vexame, é vexame multiplicado por 2 ou por 100, sei lá, porque já tô as raias da loucura com esse negócio aqui. Que coisa doida! Olha o tal do certificado. Isso aqui é um certificado que você bota no currículo para dizer, olha, cursei as disciplinas e tal, que legal, é pontuação para o currículo, mas não é título de doutor. Entendeu? Isso aqui é cursou as disciplinas. Questionado pelo El País sobre o certificado apresentado pelo ministro, o reitor voltou a sustentar que a Decotelli não tem título de doutor pela universidade que coordena. Esse certificado confirma o que dissemos. Ele cursou o doutorado, mas não concluiu. Falta aprovar a tese, que é a instância final para acessar o título de doutor. Portanto, não é um doutor da UNRF, da Universidade Nacional de Rosário. E é óbvio, o reitor da universidade está certo. E que o ministro da Educação, indicado por Bolsonaro, mentiu e depois soltou uma mentira. Quer dizer, inventou uma história de que, por ter cursado as disciplinas, isso seria uma forma de rebater o que disse o reitor. Quer dizer, você devia pedir desculpas. Foi mal, a gente se expressou mal e tal. Não é? Não tenho título de doutor, cursei as disciplinas, acabei exagerando, foi mal. Não, ele tentou rebater. Essa não é a primeira vez que ministros do governo Bolsonaro enfrentam polêmicas por turbinarem seus currículos. O ex-ministro da Educação, o Vélez, olha, educação nesse governo é sinônimo de invenção no currículo. Apresentava vários erros em seu currículo Lattes, como mostrou o site Nexo Jornal. Já o ministro Ricardo Salles não é mestre em Direito Público pela Universidade Vale, título atribuído a ele há anos em seus artigos, conforme revelou o Intercept Brasil. O jornal Folha de São Paulo também mostrou que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos não era mestre em educação, como afirmava em discursos. Rapaz, é engraçado que esse pessoal que diz não gostar de ciência, né, fica anotando título que não tem para cima dos outros. Engraçado isso? Engraçado, para não dizer patético, e outras palavras aqui que eu prefiro me controlar porque, olha, que é difícil, viu? Pois é. E aí termina, né? Nessa sexta-feira foi a vez do recém-nomeado ministro Decotelli ver seu nome envolvido em meio de polêmica. O País voltou a entrar em contato com o Ministério da Educação para ouvir o ministro sobre a reprovação da tese, mas ainda não obteve resposta. Decotelli assume uma das pastas mais importantes do governo federal, com o desafio de reconstruir pontes implodidas pela caótica gestão de seu antecessor, Abraham Weintraub, ligado à ala ideológica bolsonarista Olavete, né? Oficial da reserva, onde atuou como professor, o novo ministro é um nome que agrada os militares e não chega a representar tensões com a ala olavista do governo pelo seu perfil conservador. Assim, eu disse que ele era conservador, mas ele não é da ala olavista, né? Mas vamos lá. Em sua primeira entrevista, após ser anunciado pelo presidente Bolsonaro para o cargo, Decotelli prometeu uma gestão técnica. Eu espero que essa parte técnica seja melhor do que a gestão que ele faz do currículo Lattes dele. Porque a gestão do currículo Lattes dele não é muito técnica. Quando você... Gente, ter erro no currículo Lattes, um currículo grande, você ter erro ali de uma citação de artigo e tal, é coisa que acontece. É capaz de todo o currículo de uma pessoa que concluiu o doutorado ter uma besteirinha ali que errou. Mas você não erra em títulos. Se você tem ou não tem o título de mestre, tem ou não tem o título de doutor. Esse tipo de coisa não é um errinho, é um errão. É um tipo de coisa que não pode existir. Eu me lembro um professor uma vez comentou que ele teve que corrigir o fato de que ele tinha uma menção em um artigo e depois ele descobriu posteriormente que ele tinha colocado no currículo, ele tinha feito uma colaboração, mas na versão final o nome dele não tinha sido incluído. Então ele tem que tirar isso do currículo. E é um erro ele ter tido colocado precipitadamente no currículo. Esse é um errinho. É erro? Sim. Foi uma certa negligência? Foi. Mas não é o título. Entendeu? Não é uma coisa da envergadura dos títulos mais importantes. Né? Então, eu vou te contar. Esse povo dos Bolsonaros
e do governo Bolsonaro, até os quadros ditos técnicos, né? Não é? Tem umas fraudes, tem umas mentiras. E o mais patético foi depois ele ter tentado rebater, dizendo que cursou as disciplinas. Existem doutorados que uma pessoa como aluno especial pode cursar todas. Não são todos doutorados. Tem doutorados que bloqueiam certas disciplinas. Depende. Depende da pós-graduação. Mas é possível você conseguir esse negócio de cursar todas as disciplinas sem nem ter passado pelo processo seletivo, dependendo da pós-graduação. Isso não é título de doutor, como bem disse o reitor. Enfim, patético. Patético, patético. E eu, como uma pessoa que tem o doutorado, que fiz a trajetória acadêmica, não é que ainda estou na área acadêmica, né, produzindo artigos, refletindo, escrevendo, fico realmente é um misto assim de vergonha, vergonha alheia, enfim, vou ter que refletir porque é demais. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, assista a live da gente com a Aroeira às 4 horas da tarde, vai ser bem legal. E o meu vídeo antes da live, que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Um abração, gente, e até lá.